Olá, galerinha do sexto ano, muito bom dia, pessoal. Vamos recomeçar aqui, gente, falar um pouquinho sobre a correção de uma atividade, tá ok? Uma atividade importante que a gente marcou do primeiro capítulo do terceiro bimestre, estrutura energética. Tem aqui algumas páginas, gente, algumas páginas que a gente tratou com vocês, certo? Só que tem alguns exercícios, sexto ano, que era uma resposta pessoal. Então, assim, não demandava uma certa pesquisa em relação àquilo que tinha exposto no nosso livro, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou falar para vocês rapidinho, um pouquinho sobre esse primeiro exercício da 214 e também 215, certo? Vou falar rapidinho aqui, depois eu falo do exercício que obtém respostas no livro, tá certo? E perto do final, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa atividade avaliativa parcial, certo? Que vai ser feita ainda essa semana, ok? Vai ser um exercício muito simples, muito tranquilo. Estejam aí com um livro durante o encontro ao vivo para vocês terem a facilidade de responder sem nenhum problema, tá bom? Porque é um trabalho, então eu propus uma atividade na aula ao vivo para vocês responderem e me entregarem depois em formulário no sala de aula, tá bom? Sala de aula não, vai ser um formulário que vocês vão enviar depois para mim e eu vou ter acesso direto a ele, tá? Então vamos aqui, gente, ó. Então aqui, esta aula aqui, ó, vai ser a primeira oportunidade de correção dos exercícios que eu passei para vocês do primeiro capítulo, tá bom? Só que tem duas páginas aqui, gente, que são respostas pessoais. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre elas. Olha aqui, ó. Então, aqui a página 214, temos o seguinte, ó, pesquisa serviços e informações, tendo em mãos uma conta de luz da residência em que você mora. Então, assim, você precisa, com o auxílio dos seus pais, de uma conta de energia para fazer mais ou menos um balanço e responder essas questões aqui, ó. Então, olha lá, A, B, C, D, A, B, C e D, ó, olha aqui o que tem. Consumo mensal de energia elétrica em kWh. Então, você vai ver lá, quilowatts-hora na sua conta de energia e assina lá quanto que você gastou. Cara, a gente pega sempre a conta mais atual. Ou mesmo a conta lá de um mês aleatório, não tem nenhum problema. O que vale é você observar isso aqui que está pedindo na questão, tá? Consumo mensal de energia elétrica em quilowatts-hora. Valor pago na conta de energia. Então, aqui, ó, o consumo, você coloca consumo em quilowatts-hora, está lá tangível na conta de energia, tá ok? Perdão. E aqui, ó, o valor pago na conta de energia elétrica, quanto que você pagou dessa energia de acordo com o consumo mensal em quilowatts-hora, tá? Letra C aqui, ó. Perdão, galera. Letra C, valor médio em quilowatts-hora, valor médio, tá? Também está lá tangível na sua conta de energia. E a letra D, qual equipamento consome mais energia em sua casa? Aqui você tem que ter uma noção de qual equipamento, principalmente aqueles com resistência, que obtém resistência, como geladeira, freezer, máquina de lavar, chuveiro elétrico, tudo isso, gente, tem resistência. Então, ele consome um pouco mais de energia no modo que você utiliza, tá? O tempo que você utiliza, tá ok? Então, você vai colocar aqui, ó, o aparelho que você deduz que consome mais energia, tá bom? Aqui, gente, ó, reúna as contas de luz nos últimos 6 meses para elaborar um gráfico de barras detalhando o consumo mensal em quilowatts-hora nesse período. Na sequência, descreva fatores que contribuíram para o aumento ou redução do consumo médio, tá? Gente, aqui, ó, não precisa você desenvolver essa atividade. A atividade aqui dá um pouquinho de trabalho, tá ok? A número 1 aqui, ó, dá para fazer com a conta de energia em mãos, tá ok? Já a número 2, não é necessário vocês terem esse trabalho todo de fazer, tá? Porque é uma pesquisa um pouco minuciosa e a gente não precisa perder esse tempo desenvolvendo essa pesquisa, tá bom? Isso aqui seria interessante para a gente desenvolver em sala de aula, com um tempo adequado, com a estrutura minimamente disponível, tudo isso poderia nos ajudar, tá bom? Mas não é esse momento agora, tá bom, gente? Vamos lá então, aqui, ó. Seguindo em frente agora, a página 215, que também são questões pessoais, certo? Porém, eu coloquei para vocês desenvolverem essa atividade, certo? Naquilo que eu coloquei no sala de aula
para vocês, ok? Vamos lá aqui, ó. Falar um pouquinho sobre essas questões, que também são pessoais, ó. O nosso livro está respondendo mais ou menos, ó, todas as respostas são pessoais. O objetivo da sessão desenvolver e aplicar é que o aluno possa entender algumas aplicabilidades cotidianas das diferentes fontes de energia estudadas, tá bom? Então vamos lá aqui, gente. Vou falar um pouquinho de cada um, bem rapidamente, certo? Para a gente depois ir para as questões que têm as respostas no livro, tá? Então aqui, ó. Qual a instituição responsável pelo setor energético do seu estado e do seu município? Então aqui, gente, você vai colocar a Energisa como a principal agência de distribuição e controle de energia no nosso estado, tá? Quais fontes de energia abastecem o seu estado e o seu município? Então aqui, ó, você pode ter uma noção também, pesquisando, tá ok? Qual a fonte de energia mais utilizável aqui no nosso estado, no estado da Paraíba, tá bom? Em João Pessoa, principalmente. Até porque, gente, ó, não é só João Pessoa. Todo o estado contempla uma fonte regular de energia predominante, tá? Tem outras fontes que dão um certo suporte, mas tem uma predominante que você pode, através da pesquisa, desenvolver, tá? Desenvolver não, você pode responder aqui tranquilamente essa questão. 3. Quais fontes de energia abastecem os meios de transporte na sua cidade? Quais fontes de energia abastecem os meios de transporte em sua cidade? Então, demanda uma pesquisa, não é difícil de você encontrar, tá certo? Você consegue aí, através do Google, né, de sites de busca, encontrar essa resposta muito bem, certo? Número 4, gente, ó. Qual fonte de energia elétrica abastece a sua casa? Okay? Então, aqui você pode também ó, utilizar as fontes de energia que abastecem o seu estado e município com a fonte de energia que abastece a sua casa, porque uma está complementando a outra, é a mesma coisa, gente. Ok? Então, achou a segunda resposta da pesquisa? Faz também a número 4 com tranquilidade, sem nenhum aperreio, tá ok? Beleza? 5 agora, gente, ó. Quais medidas podemos aplicar em nosso cotidiano para diminuir o consumo médio de energia? Então, aqui, gente, ó, uma pesquisa também ajuda muito, mas se você for por dedução, você também consegue responder tranquilamente esta questão, tá? Então, aqui, ó, vou repetir a pergunta. Quais medidas podemos aplicar em nosso cotidiano para diminuir o consumo médio de energia? Então, aqui, gente, ó, como eu falei, alguns aparelhos que consomem energia através de resistência, eles são precisamente mais consumidores, certo? A resistência, gente, ela puxa muita energia e promove, assim, um aumento de quilowatts-hora no seu consumo médio mensal, tá bom? Então, você pode estar utilizando outros equipamentos ou fazer uma substituição por equipamentos que não tenham resistência para minimizar o consumo de energia média em sua casa, em seu cotidiano, tá bom? Então, tem uma série de alternativas que você pode estar utilizando aí para diminuir o consumo, ok? Então, uma delas é essa dica que eu dei a vocês, a questão de usar menos equipamentos que têm resistência. Tá? Se tem um chuveiro elétrico, desliga o chuveiro elétrico e usa só a água que vem direto da sua caixa, sem a utilização da resistência do chuveiro, que vai consumir energia, tá? Certo? Às vezes está um tempinho um pouco mais ameno, um pouco mais frio, que você quer tomar uma ducha, um banho mais quente, pronto, aí você liga, certo? Só que toma um banho com um tempo mais curto. Não precisa aqueles banhos de 20, 30 minutos, porque a resistência vai puxar muita energia e aí o consumo na sua casa vai aumentar, certo? Então você pode tomar banhos menores, com tempos menores, 10 minutos, 8 minutos, na resistência. E às vezes também, né, em dias de calor mais escaldante, você desliga a resistência do chuveiro e toma um banho frio, tá? Porque você não está consumindo de maneira alguma energia, só gastando a sua água mesmo, tá ok? Então tem uma série de alternativas que a gente pode utilizar para responder a número 5 aqui de boa, tranquilo, tá, gente?
Então, aí, ó, quem não fez, né, utilizem essa dica para poder responder aí muito bem. Número 6 agora, gente. Ó, com base no que estudou, você acha que as fontes energéticas não renováveis serão, de fato, as mais utilizadas no futuro? Justifique a sua resposta. Então, aqui, gente, também é uma questão pessoal. Porém, a pesquisa vai te auxiliar e a dedução também. Você pode deduzir. O que são fontes renováveis? Água, vento, o calor do sol, a energia solar, a energia eólica e a energia hidrelétrica, certo? Essas fontes de energia renováveis, gente, elas podem, de fato, ser muito úteis no futuro. Por quê? O tempo geológico ele vai estar repondo esses itens de uma maneira muito mais veloz do que as fontes não renováveis. Tá? Então, é viável, sim, utilizar as fontes renováveis, né, em substituição às não renováveis. Aqui está perguntando, ó, as não renováveis. No futuro, gente, né, a bandeira levantada pelos países aí nas convenções climáticas, na questão do desenvolvimento sustentável, em uma série de normatizações ligadas ao meio ambiente, as fontes não renováveis, os combustíveis fósseis, são altamente prejudiciais à atmosfera, certo? Favorece e muito ao aquecimento global, né, ao efeito estufa, a camada de ozônio, a abertura da camada de ozônio, certo? Então, tudo isso pode ser prejudicial demais ao nosso meio ambiente, fazendo assim com que os nossos recursos naturais sejam escassos, né, em um espaço curto de tempo, prejudicando assim a nossa alimentação, gerando crises, né, de falta de alimentos, de falta d'água, tudo isso pode ser muito prejudicial. Então, por isso que as fontes renováveis precisam ser mais utilizadas no futuro do que as não renováveis. Aqui você pode questionar isso, ok? Porque os países mais ricos e também os países emergentes utilizam das fontes não renováveis, porque existem jazidas imensas nesses países, ok? E a fácil utilização também de gerar energia através delas é um dos agravantes para a utilização maior dessas fontes não renováveis, tá? Mas é preciso substituí-las pelas fontes renováveis de energia, investir mais na sua capacidade instalada, tá bom? De produção, e aí dar uma certa diversificada nas fontes de energia para suprir a matriz energética de desenvolvimento sustentável, que não agrida o meio ambiente, que não agrida a atmosfera e que nos forneça, assim, a capacidade de uma produção muito efetiva, certo? E um meio ambiente saudável para a gente poder respirar de uma forma mais saudável, né, gente? A gente precisa disso, tá bom? Então, isso tem que ser levado em conta nas números 6 aqui, ok? Beleza? Então, aqui, gente, ó, são as duas páginas, 215 e 214, que eu passei a vocês naquele exercício lá no começo do nosso trimestre, para vocês fazerem, que eram aplicações respondidas de forma pessoal, tá? Agora vamos aqui, gente, para a página onde o nosso livro dispõe de respostas. Vai ficar muito mais fácil para a gente desenvolver aqui. Ó, primeira questão. Complete o quadro a seguir, indicando corretamente a fonte de energia. Certo? Então, vamos aqui. Só você ler com atenção e colocar o nome da fonte de energia aqui correspondente a esta leitura. Tá certo? Então, vamos lá. Ó, é uma das fontes de energia mais importantes e utilizadas no mundo. Sua gênese está associada à decomposição de matéria orgânica com aumento de temperatura e pressão. Qual que seria então, gente? Petróleo, galera. Petróleo. Por quê? Ó, decomposição de matéria orgânica, geralmente em ambientes marinhos, com aumento da temperatura e pressão, certo? Lembrando que a parte superior
lá no assoalho marinho, faz pressão sobre a matéria orgânica que está na parte inferior, gerando assim, né, a decomposição da matéria orgânica, propriamente formando o petróleo, aquela massa, aquela massa pastosa, escura, altamente consumida pelos países do mundo aí, que nos dispõe uma série de subprodutos, tá bom? Então, é petróleo. Segunda questão aqui, ó. Segunda, para completar aqui, ó. Energia gerada pela força d'água e muito utilizada no Brasil. É predominante no Brasil a energia eólica, tá, gente? Hidrelétrica. Entretanto, gera sérios problemas ambientais com a construção de barragens para represamento da água. Então, isso aqui, ó, é uma desvantagem da energia hídrica, ou também conhecida como energia hidrelétrica, através das usinas, tá? Altamente utilizável no Brasil. Só que os impactos ambientais, gente, o espaço que você utiliza para a construção de uma usina compromete demais o meio ambiente. Então, tem que fazer uma represa, uma barragem, tem que ter um rio dando um certo suporte para o bombeamento dessa água. Depende demais do regime de chuvas para fazer com que o represamento seja completo, seja reposto, tudo isso, certo? Demanda muito investimento e uma geração de impactos ambientais aqui, ó, certo? Presente, né? Muito presente, ok? Energia, então, hídrica. Terceira aqui, ó, é uma fonte limpa, utiliza a radiação solar para a geração de energia elétrica ou para o aquecimento de dutos com água, tá? Então, temos aqui, ó, aqueles painéis onde tem água dentro deles, né, e o calor do sol faz com que essa água esquente, gerando assim energia. E temos também aqueles painéis fotovoltaicos, tá? Que também geram energia através da radiação solar sobre ele. Tá? Então aqui, gente, ó, energia solar é a fonte que vocês vão colocar aqui nessa lacuna. Quarto aqui, gente, ó, é um produto encontrado juntamente com o petróleo e tem inúmeras utilidades residenciais e industriais. Então, com o petróleo temos o quê? Gás natural. Tá? Então, o gás natural, gente, é proveniente do petróleo, da extração do petróleo, tá ok? Muito bem? Show de bola. Então, aqui, ó, gás natural nesse espaço aqui, essencial para as residências, gás de cozinha, e para as indústrias também, aquelas tubulações de gás que dão um certo pulso para a produção e para a geração de energia, tá? Mais um aqui, ó. É resultado da transformação da matéria orgânica, principalmente vegetal, depositada em ambientes úmidos ao longo do tempo geológico. Aqui, ó, não é ambientes marinhos, tá, gente? É ambientes úmidos, só que na crosta terrestre, ok? Também é uma fonte, ó, de matéria orgânica. O que seria? Um carvão mineral. Só vocês botarem aqui, ó, essa lacuna, carvão mineral, que dá, né, o complemento do que a gente acabou de ler. Mais um aqui, ó, energia que provém da movimentação de grandes hélices pelo vento, quer dizer. Trata-se de uma energia relativamente limpa e que gera poucos danos ambientais se comparada a outras fontes. Muito bem? Aqui, gente, ó, as hélices, os parques eólicos, os ventos, certo? Fonte de energia eólica. Muito simples aqui, ó, energia eólica para complementar, então, essa outra frase. E por último aqui, ó, energia gerada pela fisão nuclear dos elementos radioativos, no caso, urânio e tório, como também o rádio, né, pode ser utilizado aí, não para fisão, mas para um material radioativo, tá bom, gente? O que seria então, ó? Energia nuclear. Então, vamos aqui, ó, petróleo, energia hídrica, energia solar, gás natural, carvão mineral, energia eólica e energia nuclear, as nossas lacunas aí a serem preenchidas. Segunda questão, gente, ó. Com as respostas da questão 1, escreva as fontes de energia classificadas como renováveis, ó. Nosso livro aqui nos dá o apoio. Energia hídrica, solar e eólica. Resposta para o número 2, certo? Hídrica, solar e eólica. Muito bem.
Letra A. Por que elas são consideradas renováveis? É muito fácil também aqui, gente, ó. Geradas com recursos naturais inesgotáveis, como sol, vento e água, certo? Então, o tempo geológico, gente, repõe de uma maneira rápida, porque é inesgotável. Então, a letra A aqui, ó, porque são fontes geradas de recursos naturais inesgotáveis, como sol, vento e chuva. Resposta, então, aqui da letra A, da número 2. Número 3, gente, ó, com as respostas da questão número 1, escreva as fontes de energia classificadas como não renováveis. Muito simples também aqui, ó. Petróleo, gás natural, carvão mineral e energia nuclear ou minerais radioativos. Siga seu critério, tá? Então vamos aqui, ó, de acordo com o que o livro nos indica. Petróleo, gás natural, carvão mineral e energia nuclear, certo? Compondo aqui, ó, a lacuna da número 3. Show de bola aqui, né, gente? Perfeito. E a resposta da letra A, também da número 3, ó. Por que elas são consideradas não renováveis? Muito simples, ó. Porque são fontes geradas de recursos naturais esgotáveis. Então, o tempo geológico ele pode demorar muito para fazer a reposição para a natureza. Então, se a gente explorar de modo desenfreado, sem um planejamento de tempo geológico, isso pode se exaurir, pode se esgotar, e aí dá problema, né, nas fontes que compõem a transformação de energia nos países. Okay? Então é preciso ter um planejamento para não exaurir, para não esgotar esses materiais, tá certo? Então aqui, ó, porque são fontes geradas de recursos naturais esgotáveis, como os próprios elementos radioativos, petróleo, carvão e gás natural. Tá bom, gente? Show de bola? Tranquilo aqui? Beleza, então aqui, ó, resposta na letra A, a número 3. Então, gente, concluímos aqui, ó, os nossos exercícios no modo correção, das páginas 216, 215, que são pessoal, e 214 também, que é pessoal, certo? Então, aí, ó, sigam em frente, assistam essa videoaula. Se fizeram errado, né, as questões aqui, as respostas da página 216, corrijam nesse momento. Então, é importante fazer a lápis, cada exercício, para você poder apagar e fazer a correção de novo, tá bom? E aqui, gente, ó, são questões pessoais, que se vocês erraram aí ou fizeram de um modo que não acham adequado, façam a correção também aí, né, que depois eu vou visualizar. Né? Aliás, eu já visualizei muitas das que me mandaram pelo e-mail, ok? E a maioria, tranquilo, acertou de boa, certo? Então é só uma correção aqui para a gente estar, né, pontuando o exercício. Agora, gente, eu vou fazer um compartilhamento aqui da ideia que eu criei para a nossa atividade avaliativa parcial terceiro bimestre, tá? Um exercício muito simples que vai ser feito no nosso encontro ao vivo ainda essa semana, tá bom? O pessoal do sexto ano, na quinta-feira, e o pessoal do sexto ano do Costa e Silva, melhor dizendo, na quinta-feira, e do sexto ano Cruz das Armas, na sexta-feira, o nosso encontro, para a gente fazer, durante a aula, a atividade. Então, aqui, ó, um novo compartilhamento, para mostrar a vocês, gente, como que vai ser a nossa atividade que eu preparei aqui. Ó, são duas perguntas, gente. Uma correspondente ao capítulo 1, estrutura energética, e a outra correspondente ao capítulo 2, matriz energética. Então, atividade avaliativa parcial, terceiro bimestre, sexto ano. Coloque aqui o nome, por favor. A turma que você faz parte e a unidade, é importante isso, tá, gente? Para mim, eu tenho noção de correção. Temos a unidade 1 e 2 aí, à nossa frente. Então, coloquem isso para mim ficar situando, né, e delinear melhor a correção para depois lançar a nota parcial a vocês no sistema, tá? Então, aqui, gente, o número 1. Explique como surge o petróleo e os seus processos nas refinarias após a extração. Então, aqui, gente, o que vocês vão fazer? Você vai lá na página estrutura energética que fala do petróleo. O petróleo, como que ele surgiu, como que surge o petróleo
nas áreas marinhas, em ambientes marinhos. Então, você vai falar um pouquinho sobre isso, de como que surge o petróleo, lembrando, decomposição de matéria orgânica, certo? A pressão da parte superior no assoalho marinho para a parte inferior, né? Gerando pressão nessa parte inferior, assim a matéria orgânica se decompondo e indo em direção às rochas impermeáveis, primeiramente, tá? Então, assim, ó, procurem no livro esse trecho e escrevam como que surge o petróleo, tá? E depois, gente, ó, se eu não me engano, na página seguinte dessa primeira parte aqui, ó, na página seguinte que você vai encontrar, depois que você encontrar o surgimento do petróleo, na outra página tem os processos aqui, ó, que vão gerar os subprodutos do petróleo. Aí você vai me falar quais processos são esses. São 3 processos. Você vai me escrever mais ou menos como isso acontece nas refinarias, tá bom? Super de boa, super tranquilo. Então fiquem aí de olho nesta aula gravada, para quando chegar no dia, gente, vocês estão lá bem organizados para começar rapidamente a responder essa questão, para quando terminar, me enviar, sair um pouco mais cedo da aula, que é o ideal, tá bom? Então, assim, ó, vocês vão perder tempo. Mais ou menos aqui, gente, umas 5, 6 linhas, dá tranquilo, pode até 7, se não me engano, porque essa parte aqui, ó, é um trechinho um pouco mais longo de resposta. Então, umas 7 linhas daria para fazer de boa essa questão número 1, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, uma imagem sobre uma plataforma de petróleo, fazendo aí o trabalho de refino, ó. Utiliza bastante a temperatura, né, gente, para fazer a combustão. É fundamental que vocês entendam isso quando você estudar aqui, ó, a parte das refinarias, tá? Ok? E a segunda questão, gente, ó, caracterize as vantagens e as desvantagens da utilização da energia nuclear compondo a matriz energética, tá? Então, ó, vamos lá, então, no segundo capítulo, matriz energética, na parte de produção e consumo de energia nuclear. Tá? Lembrando aqui, repetindo, segundo capítulo, matriz energética na parte produção e consumo de energia nuclear. Ok? Então lá vocês vão encontrar, gente, ó, as vantagens de uma usina hidrelétrica e as desvantagens que ela pode gerar. Tá? Aí aqui eu coloquei um caso, certo? Muito trivial na história nuclear, de geração de energia nuclear no mundo, que foi a tragédia de Chernobyl, na Ucrânia. E aqui um monumento, gente, ó, em homenagem às vítimas de Chernobyl. Então aqui, eu coloquei essa imagem para dar uma certa, um certo estímulo a vocês sobre as desvantagens da utilização da usina nuclear. A possibilidade de vazamento dos reatores, a possibilidade de um acidente relacionado a fenômenos naturais, terremotos, tsunamis, abalos sísmicos, tudo isso pode levar, né, a um comprometimento dos reatores e aí acontecer um acidente, tá bom? E aí todo o raio da usina e também as cidades próximas precisam ser evacuadas, porque a radiação em contato com o ser humano é muito nociva à saúde e à vida também, tá bom? Então aqui, ó, vantagens dessa utilização e desvantagens também para vocês descreverem para mim aí no dia do nosso encontro ao vivo. Lembrando, 6º ano, Costa e Silva, quinta-feira, nosso encontro. 6º ano, Cruz das Armas, sexta-feira, nosso encontro. Então, gente, ó, não faltem, isso é importante, porque é nota parcial todo esse trimestre, uma oportunidade única, vocês podem consultar o livro, não é prova, é um trabalho, certo? Bem tranquilo, bem simples aqui, ó, no mínimo também 7 questões, como 7 questões aqui em cima, daria para fazer de boa, né, essas 2 questões aí e tirar um 10 para vocês aí, todo mundo tirando 10, que é isso que eu almejo nesta atividade, tá bom, gente? Ok? Então, gente, foi isso a nossa videoaula dessa semana aí de avaliação de atividades avaliativas, trabalhos, melhor dizendo, minha prova, tá? Então, eu corrigi o primeiro capítulo, os exercícios, que eu prometi a vocês em uma oportunidade. O segundo capítulo, eu vou ter uma outra oportunidade para vocês de fazerem o exercício e eu fazer uma correção em outro momento, tá bom? Não é esse momento agora, até porque eu não tive esse tempo hábil
para corrigir a atividade do segundo capítulo, até porque também eu não pedi a vocês para fazer, certo? Então, vai ter a oportunidade de fazer o exercício e eu corrigir em outro momento, tá bom? Então, gente, foi isso a nossa videoaula, tá? Espero que vocês tenham compreendido o nosso exercício aqui. Lembrando, galera, ó, esse formulário aqui, ó, vai ser colocado em link, certo? No encontro ao vivo, no bate-papo. Eu vou linkar para vocês o formulário, vocês vão clicar nesse link e abrir e fazer ele no momento lá do nosso encontro, tá bom? Então, se liguem, estudem aí esse trecho que eu acabei de falar a vocês, fiquem aí preparados para no dia estarem com o livro para fazer sem nenhum problema, sem nenhum trabalho, tá bom? Então, gente, eu vou aqui compartilhar e encerrar a nossa videoaula, que foi um pouco mais curta, por conta dessa dinâmica que eu encontrei aqui de correção e depois as orientações para a atividade avaliativa parcial, terceiro bimestre, sexto ano, tá bom? Ok? Galera, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Eu estou aqui indo agora embora, tá? As dúvidas a gente tira no momento do nosso encontro. Espero que vocês não tenham dúvidas. Se tiverem, fique à vontade para poder questionar. A gente está aqui para fazer o nosso trabalho, responder as suas dúvidas, tá bom? Então, gente, eu estou indo nessa. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Até o próximo encontro.